Bom dia a todos, meu nome é Gustavo Magalhães, eu sou médico infectologista da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, do setor de vigilância. Hoje nós vamos falar sobre o novo coronavírus, né? A doença chamada Covid-19. Nós vamos fazer essa aula em 3 partes, para ficar mais dinâmico. Essa primeira parte, nós vamos falar mais sobre história, transmissão e epidemiologia, ok? Muito bem, importante, a primeira dúvida que muita gente pergunta é se o nome do coronavírus é Covid. Não, na verdade o nome do coronavírus ele é SARS-CoV-2, tá? Porque ele faz do grupo do coronavírus que já foi detectado em 2002, do mesmo grupo, né? Do coronavírus de 2002, que é o SARS-CoV-1. Então, a doença que é chamada Covid-19, que se chama Coronavirus Disease, que a gente surgiu em 2019. Esse coronavírus, ele é um vírus RNA. Ele tem uma capacidade replicativa muito intensa por causa disso, e a gente já sabe, já descobrimos algumas coisas deles, mas muita coisa a gente ainda não sabe, tá? Então é um coronavírus que começou a replicar com uma intensidade muito grande. Nós começamos a detectar esse vírus no final do ano de 2019 na província de Hubei, na cidade de Wuhan, na China, e aí foi de lá para cá que apareceram os casos de pneumonias atípicas, de síndrome respiratória aguda, e aí a Organização Mundial de Saúde foi notificada no último dia do ano de 2019. Esse coronavírus, a gente sabe que ele tem como hospedeiro definitivo os morcegos. Os morcegos, isso já é documentado, a gente sabe que os morcegos apresentam alguns coronavírus. Nós já conhecemos outros coronavírus, esse não é o único. Os coronavírus, eles são vírus de transmissão respiratória capazes de causar síndromes respiratórias como um resfriado. Na maioria das vezes, os outros coronavírus provocam muitos resfriados, então sempre passou pela gente não chamando muita atenção. Mas esse novo coronavírus tem algumas características mais importantes, uma letalidade elevada, e é isso que está assustando a todos nós no momento. Já foi detectado que o hospedeiro definitivo é o morcego, mas outros coronavírus, como o SARS em 2002, nós vimos que ele utilizou um hospedeiro intermediário, como alguns animais silvestres, para poder acabar infectando ao ser humano. E existe o MERS de 2013, que utilizava os camelos, os dromedários, né, até atingir ao ser humano. Vamos falar um pouquinho sobre esse histórico. Eu só queria passar que o novo coronavírus já foi detectado como hospedeiro definitivo o morcego. A gente acredita, hoje, essa aula de hoje é no dia 20 de abril de 2020. Até o momento, acreditamos que ele pode ter utilizado o pangolim, que é um mamífero que parece um tatuzinho, né? Como um hospedeiro intermediário para até chegar ao ser humano, mas ainda não temos confirmação disso, tá? Existem algumas teorias, algumas hipóteses de que esse vírus foi criado em laboratório, mas até o momento a gente ainda não tem nenhuma confirmação sobre isso, tá? Falando um pouquinho desse histórico, SARS, síndrome síndrome aguda respiratória grave, severa, né, que é do SARS de 2002. Esse, quando surgiu em 2002, também surgiu na China, em Guangdong. Também é um coronavírus que, quando começou a se disseminar pelo mundo, nós tivemos um prejuízo muito grande, teve custos de 30 a 100 bilhões de dólares, acometeu muita gente, principalmente profissionais da saúde, mas sumiu. A gente já não vê mais casos desse coronavírus de 2002, né, do SARS. Já o MERS, ele que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, né, é um outro coronavírus que foi detectado na Península Arábica, que ainda temos casos que estão restritos ali na região. A gente ainda detecta em alguns países o caso do MERS, mas ele está restrito lá. Até o momento, nós estamos vendo poucos casos restritos no Oriente Médio, ele não tem se espalhado pelo mundo. Também provocou 858
38 mortes em 27 países. Ele tem uma letalidade bem elevada, em torno de 30%, mas aí o que a gente vê é que como esse MERS tem uma letalidade extremamente elevada, a pessoa quando cai doente, ela vai para o hospital e fica restrita lá. Ela não circula pelo planeta, né? Então você vê os casos ainda restritos ali na Península Arábica. Todos aprendendo um pouco sobre esses coronavírus, o SARS, o MERS, a gente conhecendo esse novo coronavírus que causa a Covid-19, a gente imagina então que esse novo coronavírus ele tenha um comportamento parecido com os outros. Então a gente não sabe tudo sobre ele, mas pelo menos a gente está vendo várias coisas em comum. A forma de transmissão é a transmissão aérea. O mais importante a gente compreender é que uma pessoa com o coronavírus, agora eu estou falando do novo coronavírus. O novo coronavírus, a pessoa infectada, ela vai transmitir para outra, principalmente quando ela joga no ambiente secreções das vias aéreas, né? Ou, por exemplo, das gotículas que saem pela boca. Principalmente as secreções do nariz, tá? Então, uma pessoa quando tosse, quando espirra, até falando, saindo as gotículas no meio ambiente, mas a tosse e o espirro joga as gotículas mais distante, né? Então, é fundamental que a pessoa compreenda que existe uma etiqueta na hora de tossir e espirrar, a gente colocar o braço na frente como uma forma de barreira, né? Isso é importante as pessoas entenderem isso. Até porque a gente sabe que existem pessoas que não têm sintomas, que são os assintomáticos, o risco de transmissão é menor, porque essas pessoas não estão tossindo, não estão espirrando, e essas pessoas assintomáticas, a quantidade de vírus é menor, né, nas suas secreções respiratórias. Então a chance de transmissão dos assintomáticos é menor, mas existe. Então a gente tem recomendado com que as pessoas mantenham-se as coisas importantes, né? Mantenha-se a distância de 1,5 metro, 2 metros pelo menos dos outros. É fundamental a gente higienizar as mãos. Por quê? Porque quando uma pessoa que está com coronavírus espirrou, tossiu, falou, aquelas gotículas jogadas no meio ambiente, elas são pesadas. Elas caem ali no próximo dessa pessoa que está infectada, mas contaminam o ambiente, contamina a mesa, a cadeira, contamina as frutas no mercado, contamina as coisas que estão ao seu redor. Se você não limpar as suas mãos, tocar com a ponta dos dedos nesses locais e você não higienizou as mãos, levar a ponta dos dedos para coçar o olho, o nariz, mexer na boca, pronto, o vírus ele entra no nosso corpo através da mucosa dos olhos, nariz e boca. Então, na verdade, você vai se infectar ou se uma pessoa muito próxima de você jogar secreções direto no seu rosto, ou se você, em ambiente contaminado, infectar suas mãos, as pontas dos dedos e você levar ao rosto. Então, quais são as melhores maneiras de se prevenir? É a distância, higieniza as mãos antes de mexer nos seus olhos, tá? Então, existem alguns trabalhos mostrando que pode ter transmissão através de fezes, urina. Tem alguns trabalhos apontando que a equipe de enfermagem pode se infectar manuseando esses dejetos, né? Mas a gente ainda não tem a confirmação disso, tá? Então, fundamental as pessoas compreenderem que temos que manter distância e higienizar as mãos. O uso das máscaras eu vou falar mais na terceira parte da aula, tá? Esse é um vírus que, ele é um vírus RNA, tem uma replicação muito importante, mas ele é formado, ele tem uma coroa ao redor dele de pequenas proteínas. Por causa desse formato de coroa, ele se chama coronavírus, mas ele tem no seu envelope uma camada de gordura. Então, essa camada de gordura que envolve o seu material genético é RNA. Essa camada de gordura, qualquer detergente, sabão, água sanitária, cloro, o que você utilizar para a sua limpeza da sua casa, você jogando ali no ambiente onde o vírus está, a camada de gordura é rompida e a gente consegue inativá-lo, né? Ou seja, a gente consegue matar esse vírus, ele não vai resistir muito tempo. Então, qualquer coisa que elimina gordura. Então, a melhor maneira de você lavar as mãos é com água e sabão. Esse é o melhor. Se você não tiver o sabão, ok, o álcool em gel ajuda. O álcool em gel a 70% seria a melhor opção. Mas qualquer detergente, desinfetante, água sanitária, cloro, tudo isso ajuda a eliminar o vírus do ambiente. Para suas mãos, o sabão ou, segunda opção, seria o álcool em gel.
Repare que nós não temos até o momento nenhum remédio específico para o coronavírus, não temos nenhuma vacina específica para esse coronavírus, a gente não tem armas. E como ele tem uma capacidade replicativa muito intensa, ele consegue na hora da transmissão, para entrar nas células que existem no nosso nariz, por exemplo, ele utiliza essas proteínas que existem ao redor do vírus, ele utiliza um receptor das nossas células, que é um receptor para a enzima conversora de angiotensina. Esses receptores da ECA, que a gente chama, ele tem uma 20 vezes mais afinidade por esse receptor do que outros vírus, por exemplo, né? Então, assim, ele tem uma capacidade intensa de transmissão e facilidade de infectar a gente. E aí, por isso, esse vírus ele se dissemina pelo mundo com facilidade e aí a gente não tem remédio, não tem vacina. A melhor arma para que isso aconteça para a gente bloquear ele é o isolamento social. No momento, é a nossa melhor estratégia. Higienizar as mãos, manter a distância das pessoas e o isolamento social. Porque se você reparar, ali na imagem você vê o R0 dessa infecção. O que é o R0? É assim, uma pessoa infectada, eu estou infectado pelo coronavírus, quantas pessoas eu posso infectar? Posso infectar aqui ao meu redor. Em termos de 2 ou 3, tá? O R0 do coronavírus é em torno disso. Por exemplo, o R0 do sarampo são 18. O sarampo, quando a gente joga no ar, as gotículas que são eliminadas pela nossa nariz, boca, elas podem ressecar e virar um vaporzinho que a gente chama de aerossol. O sarampo tem essa capacidade de aerossol com bem mais intensidade do que o coronavírus. E o do sarampo flutua no meio ambiente durante umas 2 horas. Então, uma pessoa pode infectar 18, isso no sarampo. Esse é o R0 do sarampo. Já no caso do coronavírus é de 2 a 3. Mas olha na figura, uma pessoa infectando 2, essas 2 vão infectar 4, de 4 para 8, 16, 32 e assim vai. Se a gente fizer o isolamento social, a gente bloqueia isso. Muita gente vai evitar de ser infectada. Essa figura que nós estamos vendo com esse triângulo mostra o seguinte: a base do triângulo são as pessoas assintomáticas, são as pessoas que não têm sintomas ou são oligossintomáticas, que são aquelas pessoas que têm poucos sintomas. Essa é a característica do novo coronavírus. A grande maioria das pessoas, 80% delas, elas não vão ter sintomas ou serão com sintomas leves. E isso faz com que esse vírus tenha a facilidade de se transitar pelo mundo, porque as pessoas sem sintomas, elas circulam. E aí nós temos os aviões, os trens, e enfim, a globalização, a gente vai se espalhando pelo planeta, né? Agora, pensa no MERS, pensa no Ebola, que são vírus que têm uma letalidade muito elevada, que seria o pico desse triângulo, que seriam aqueles casos bem fatais, né? Os mais graves. A pessoa caiu doente com esses vírus, elas são restritas no hospital, elas não vão circular pelo planeta, fica mais fácil da gente fazer a contenção. Já no caso desse novo coronavírus, a grande maioria é assintomática ou oligossintomática, elas circulam, principalmente as crianças, né? Elas têm quadros leves, então elas vão para as escolas, elas acabam sendo contaminadas, se infectando e elas vão, sem perceber, sem sentir ou sintomas leves, elas voltam para casa e vão entrar em contato com seu vovô, com sua vovó, que aí o perigo maior é esse. Esse novo coronavírus encontrou, como ele é um vírus que tem a capacidade replicativa intensa, ele fez algumas mutações, ele se adaptou à infecção nos seres humanos e ele encontrou um planeta em que todos os seres humanos não têm imunidade para ele. Então ele consegue, além da infectividade eficaz, que ele tem 20 vezes mais afinidade por aquele receptor, ele também consegue passar com facilidade pelo planeta, porque a gente circula. E aí ele encontra todas as pessoas susceptíveis, sem imunidade, e aí vai infectando todo mundo com facilidade. Tá aí nesse slide, a gente consegue ver que mais ou menos 30% das pessoas, que é a parte superior do slide ali, né? Você vê que são os assintomáticos. Então, assim, a cada 100 pessoas, vamos imaginar 100 pessoas se infectaram. Mais ou menos 30 delas não vão ter sintomas nenhum. Em torno de 55, né? Mais ou menos 56% ali, são pessoas que têm
poucos sintomas. Essas pessoas poderão apresentar, nós vamos falar do quadro clínico daqui a pouquinho, a tosse, uma ridorreia, um mal-estar, a febre, mas é leve, não há necessidade de internação. Aí o restante ali, em torno de 15%, né, mais ou menos, vai precisar de hospitalizar. E aí dessas pessoas que foram para o hospital, nem todas vão morrer, nem todas vão precisar de CTI. Em torno de 10% é hospitalizado, mas não se agrava. E aí em torno de 5% das pessoas ficam graves, vão para a CTI, e aí geralmente são as pessoas com mais idade, geralmente são as pessoas que têm comorbidades, e desses 5%, em torno de 3% acaba falecendo. É mais ou menos assim que acontece. Então se a gente pensar, vocês vão falar assim, poxa, então não é a maioria que vai acabar falecendo, não é a maioria que vai precisar de hospital, é uma minoria. Mas como o planeta todo é suscetível e todo mundo vai se infectar, e ele tem a velocidade e a facilidade de infectar todo mundo, ele vai infectar todo mundo com muita rapidez. E o pouco de muito é muito. Então, pouca gente, de muita gente infectada, é muita gente para os hospitais, a gente não vai dar conta. Se a gente não fizer o isolamento social, a gente não vai conseguir ter leitos, estruturas de saúde para isso. Repara, esse é um vírus, se você olhar, comparar esse vírus com outros vírus de transmissão respiratória, com pneumonias bacterianas, por exemplo, os outros vírus, como o da gripe, o vírus sincicial respiratório, rinovírus, adenovírus, esses, até outros coronavírus, esses vírus de transmissão respiratória, geralmente o período de incubação é mais curtinho e o quadro clínico dura menos tempo, mas esse coronavírus, o período de incubação pode durar até 14 dias, o quadro clínico, a pessoa doente, dura mais ou menos uns 14 dias, e quem interna grave pode ficar no CTI quase um mês. Então imagina a quantidade de gente precisando de CTI por um tempo prolongado desse, né? Então, e a gente não tem remédio, não tem vacina, a nossa arma, higienizar as mãos, manter distância das pessoas, isolamento social, não tem jeito, tá? Então, é mais ou menos isso, 80% das pessoas são assintomáticas ou oligossintomáticas, mas os poucos ali que podem complicar, é muita gente para o serviço de saúde dar conta. Gente, para encerrar essa primeira parte, muita gente pergunta, ele resiste quanto tempo no meio ambiente? Tem alguns trabalhos aqui, como você está vendo nesse slide, tem alguns trabalhos que mostram que com os outros coronavírus, né, com o SARS, com o MERS, isso vai variar. Se você pesquisar a presença do vírus, se ele continua viável em determinadas superfícies, como plástico, como papelão, como, por exemplo, vidro, como alumínio, vai depender dessa superfície e vai depender também da temperatura ambiente. A gente sabe que em temperaturas muito elevadas, em torno acima de 60 graus, por exemplo, ele não resiste. Tá? Agora, acima de 40 graus, como as pessoas estão falando, ele não vai resistir no Brasil porque principalmente o Rio de Janeiro é muito quente. Não, ele resiste menos tempo no calor, mas ele resiste, tá? Acima dos 60 graus é que ele não resiste. E a gente está vendo ele disseminando aí pelo Brasil. Então não tem essa história de que porque o Brasil é quente não vamos ter coronavírus aqui. Não, ele consegue resistir menos tempo, mas está indo, ele está se disseminando. A gente está observando o comportamento dele. Então, o tempo que ele vai resistir no ambiente depende da superfície e da temperatura. Claro que em temperaturas mais baixas, ele resiste mais tempo. E a gente tem visto que nos países onde tem neve, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, na Europa, é claro, as pessoas se aglomeram mais, as pessoas ficam em ambientes fechados por mais tempo e podem ter problemas de sintomas respiratórios, de alérgicos, de ficar tossindo, espirrando. Isso facilita muito a transmissão do vírus. Então, tem alguns trabalhos que mostra que esse novo coronavírus, a gente sabe que ele no ar, quando ele faz aerossol, que isso geralmente acontece no hospital, quando a gente faz, quando a gente manuseia as vias aéreas do paciente, ele pode ficar em torno de umas 3 horas, mas isso mais quando você mexe as vias aéreas do paciente no hospital, tá? Ele dura mais ou menos umas 4 horas no cobre, 24 horas no papelão, uns 2 ou 3 dias
dias, mais ou menos, no vidro, no alumínio, tá? Então, varia um pouco, assim, o tempo, mas o que a gente sabe é que ele pode ficar contaminando o ambiente ali mais ou menos por uns 3 dias. Para a gente ter uma noção de como estamos hoje, esses dados são os dados de ontem, oficiais, que já tem mais de 2 milhões de pessoas infectadas, confirmadas, porque tem muita gente que não fez teste, que a gente não está sabendo, isso pelo planeta. Mais de 162 mil mortes em todos os países já aconteceram. Países como Estados Unidos, Itália, Espanha, a França e agora a Inglaterra também estão passando por um momento bem delicado. Então, no Brasil, o que a gente tem visto é que nós já temos 30 mil casos confirmados da doença, com um pouco mais de 2 mil mortes. Isso até o dia de hoje, 20 de abril de 2020. Nós estamos no início da curva, né? Ou seja, nós estamos ainda iniciando aquele aumento progressivo do número de casos. Então, a gente agora, mais que nunca, que a gente tem que continuar reforçando o isolamento social. Muito obrigado.